Abertura Ruy Lopes, variante Chigorin, 9 com 9, cavalo A5. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5. Entramos na abertura Ruy Lopes. A6, bispo A4, cavalo F6, roque. Bispo E7, torre E1, B5, bispo B3, D6. Ruy Lopes fechada. C3, roque, H3, cavalo A5. Essa é a forma tradicional da Ruy Lopes fechada. As negras ganham tempo atacando o bispo e preparam C5. Bispo C2, C5, D4, dama C7, protegendo o centro. Existem muitas variantes, mas o conceito principal dessa abertura para as negras é recolocar o cavalo de A5 em jogo e continuar a exercer uma forte pressão central e manter a casa E5 sob controle. Por exemplo, cavalo D7 tem o objetivo de segurar a casa E5, é uma das variantes. Bispo B7 colocando pressão no centro. Cavalo C6 retornando imediatamente com o cavalo deslocado. C toma D4, C toma D4, que apesar de mudar a estrutura de peões, os planos continuam o mesmo, como recolocar o cavalo, mantendo o controle da importante casa E5. Nós vamos ver dama C7, que é o lance mais tradicional, numa partida Geller e Mequin, jogada em Palma de Mallorca, 1970. Cavalo de BD2, o Mequin recolocou o cavalo em C6, D5, cavalo A5, B3. Continua o dilema do cavalo, muitas variantes, principalmente essa. Esse é um tema muito claro. Bispo D7, cavalo F1, cavalo B7. Aqui tira o cavalo de A5 tentando uma melhor colocação para ele. Cavalo G3, essa manobra também é tradicional da Ruy Lopes fechada. Em G3 o cavalo defende a casa E4 e prepara a entrada em F5. Algumas variantes ele pode vir para E3 também de F1. C4, B4 impedindo a ativação do cavalo via C5. Torre de FC8, cavalo F5, bispo F8, cavalo H2, A5. O Mequin está lutando para colocar o cavalo B7 em jogo, mas não está conseguindo. Torre E3, A toma B4, C toma B4, bispo toma F5, E toma F5. O centro das brancas fica um pouquinho mais fraco, mas enquanto a partida, as negras continuam com o problema do cavalo, e agora as brancas têm melhores chances na ala do rei, já que tem mais linhas abertas e a torre de E3 já está passando para o ataque pela terceira fila. C3, cavalo G4, bispo E7, cavalo toma F6, bispo toma F6, torre E4, um lance de bloqueio impedindo que o bispo de F6 fique ativo. Dama D7, dama F3, torre C7, H4, dama E7 ameaça o peão de H4, G3, cavalo D8, A3. O jogo das negras não está perdido, mas está muito difícil, né? Ainda aqui nós temos o problema do cavalo mal colocado e agora o bispo também está muito restringido, né? Torre de C8, de C8, torre B1, torre C7, dama E2, torre B8, torre B3, o peão de C está desligado da cadeia, o Geller começa a ameaçá-lo, dama D7, dama F3, pressionando o peão de C3, torre de BC8 segurando, talvez seria a melhor opção,
O mequinho jogou bispo E7, torre E3, bispo F6, torre E4, bispo E7, e agora o Geller lança o ataque na ala do rei com G4. F6, claro que capturar aqui seria muito arriscado. O bispo fica preso do lado de fora da cadeia de peões das brancas. F6, torre E3, cavalo F7. Cavalo, como vocês viram, um grande problema, ainda procurando e agora tentando ajudar aqui no bloqueio contra o ataque das brancas. Mas cai o peão de C3, torre de B C3, torre de B C8, bispo E4. Esse bloqueio das casas brancas aqui impede que tanto o cavalo quanto o bispo consigam atividade. Bispo D8, bispo D2, torre C4, torre toma C4, torre toma C4, torre C3, bispo B6, torre toma torre, B toma C4, G5, F toma G5, H toma G5, bispo D8, dama H5, agora tem ameaça na ala do rei e ainda dos dois peões passados na ala da dama, caso as negras sobrevivam, C3, bispo E3, H6, F6, o mequinho abandonou devido à ameaça dama G6. Ótima partida que explica bem a estratégia básica de cercar, de restringir o cavalo que vai para A5.